Olá, está começando aqui o primeiro episódio do Across the Podcast. É um podcast sobre Beatles, que vai ser apresentado por mim, Igor, e pelo Breno. Esse é o primeiro episódio e nós iremos falar de como conhecemos a banda, por que gostamos, e o quão importante é para nós dois. Olá, Breno. Olá, eu sou o Breno, tenho 18 anos. Nesse episódio, como eu já disse, iremos falar de como conhecemos a banda. Quer que eu comece, depois você fala. Depois de começar, aí depois eu entro. Então, eu conheci a banda, foi lá pra 2017. Eu tinha visto um vídeo do Castanhar, do Nostalgia. E aí eu vi tudo, é um vídeo de quase 2 horas, que não tá mais no YouTube, mas se der uma procurada dá pra achar. E ele explica sobre Beatles, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre a banda. Comecei a ouvir alguns álbuns, entender mais a história. E hoje, depois de quase 5 anos, eu sou um fã e tô fazendo um podcast sobre Beatles. Como todo mundo sabe, né? Os Beatles são muito importantes para a história da música, né? Eles revolucionaram a música. E eu conheci a banda em meados de 2015. Eu tive que fazer uma atividade lá no Word. Aí a história era sobre os Beatles. Eu já tinha ouvido falar antes, né? Claro, já tinha escutado algumas músicas, só que não me dava conta da importância da banda. Até porque eu era novo também e não dava tanta importância, né, pra banda, mas eu já conhecia, tinha escutado algumas músicas como Yesterday, A Hard Day's Night. E o tempo foi se passando, né? Eu já gostava de rock, só que eu não, como posso dizer, eu não escutava Beatles frequentemente. Aí veio a pandemia, né? De começo de 2020, e eu comecei a repensar mais, né? Sobre a minha vida. Eu estava em confinamento e eu comecei a aprender mais sobre as coisas, comecei a gostar de novas coisas, e foi aí que os Beatles entraram também. E a partir, né, de 2020, eu comecei a escutar mais, pesquisar mais também sobre a banda, no YouTube, nas redes sociais, entrei para alguns grupos. É uma coisa muito interessante, eu comecei a gostar, porque tipo, a banda ela é muito diferenciada em questões de instrumentais, em questões de letras. É uma banda, né, que é muito importante, principalmente, né, quando os quatro, né, se juntavam, era espetacular, imbatível, e eu amo demais ela, eu amo muito. Comecei a gostar realmente, né, a pesquisar realmente de 2020, então em 2022, e ela, de alguma forma, ela influenciou muito a minha vida de 2020 para cá. Aham, como eu disse, eu conheci por volta de 2017 e sei lá pra 2018, 19 eu já comprava CD ou outras coisas. E por conta disso eu comecei a me interessar por outras coisas que eu não me interessava tanto, por exemplo, dos instrumentos. Eu comecei a tocar um pouco de violão, comecei a tocar um pouco de guitarra, comprei um baixo há quase um ano atrás. E é algo que, obviamente, não sei tocar muito bem nenhum deles, mas ao longo do tempo eu vou tentando aprender. E por conta da influência dos Beatles, é claro, que além de grandes cantores, compositores, são grandes instrumentistas. E hoje em dia eu gasto um dinheiro que às vezes é meio preocupante com algumas coisas, sei lá, CD, livro, mas é porque eu guardo e gosto. Com a influência dos Beatles também, tipo, eu já adorava escrever, né? Tipo, poesias e essas coisas. Só que eu sou aquele cara que, quando eu escuto uma música, né, sempre procuro a tradução, sempre procuro o significado para ver como é a letra, né, a mensagem que ela quer passar, o significado dela. E os Beatles, né, não me decepcionaram, tipo, eram letras realmente inteligentes, sabe? Querem passar alguma mensagem, né, que passa alguma mensagem. E de qualquer forma, eram letras muito bonitas, sem contar o instrumental. E eu, né, comecei a escrever muita poesia, escrever texto durante a pandemia, né, principalmente em 2020. Eu escrevia muitos textos por dias e eu acabava pegando, né, algumas músicas de inspiração, começava a parafrasear elas. E, tipo, elas foram muito importantes para o meu crescimento, sabe? Na área da escrita.
Sobre a questão do instrumento também, eu sempre tive vontade de tocar instrumento, só que ainda não tive oportunidade, né? Pela questão financeira também e por outras prioridades no momento, né? Mas é muito interessante. E, tipo, os Beatles, eles resgatam, né, isso da gente, né? Esse espírito musical, de querer tocar, de querer cantar. E também, né, tenho vontade de comprar livros, né, relacionados aos Beatles, que ainda não tenho aqui. Mas eu tenho muito interesse em comprar, né? Porque, de qualquer forma, a letra das músicas deles também falam sobre filosofia, sobre a vida, sobre a espiritualidade. É uma coisa muito complexa e muito bom, sabe? De extrair, né? Para ter, de qualquer forma, né? Para extrair na nossa vida, para ter, para ter, né? Como posso dizer, alguma coisa de útil lá na frente. Porque, de qualquer forma, né? As letras dizem muito. Elas querem dizer muito, elas são profundas e elas nos resgatam, né, a uma mensagem, levam uma mensagem para a vida. E isso é muito interessante. E tem muitos livros, né, dos Beatles que falam sobre isso, que falam sobre a filosofia. E é muito interessante. E a banda resgata muito isso da gente. Não só o espírito musical, mas também da filosofia e da espiritualidade. Comigo, assim, eu não escrevo poesia, mas acontece muito de em várias situações eu acabar inserindo Beatles. Tipo, na escola, qualquer trabalho, a grande maioria pelo menos, já teve um trabalho que eu tinha que fazer meio que não uma crítica, mas falar o que aquela música significava, e eu fazia de Beatles. Tem um trabalho de português, a professora mandou de fazer uma paródia sobre a música, eu fiz sobre Beatles. Acaba parecendo meio chato, mas tudo envolve um pouco de Beatles. Eu tive que fazer um curta-metragem, aí toca uma música do Paul McCartney. Aí outro faz uma referência a um nome de uma música ou um dos integrantes. Então, qualquer coisa eu tento inserir assim, um pouco. Às vezes acabam, sei lá, falando que eu pareço um velho, já que Beatles é tão antigo, mas eu gosto e acabo utilizando muito no dia a dia, em várias situações. É muito interessante. No meu trabalho de faculdade, né, sobre sociedade de massa, eu acho, de mídia, eu também fiz, que era para, né, a gente relacionar, né, alguma coisa grandiosa que aconteceu na sociedade e tal, sociedade de massa, né? E eu citei o show dos Beatles, né, no X-Stadium, acho que no ano de 1966, que foi o primeiro show de banda de rock em um estádio, né, lotado. E eu falei isso no meu trabalho. Eu também falo também, tipo, em trabalhos sobre os Beatles, coloco os Beatles em trabalhos. Converso, sempre quando eu converso sobre música com pessoas, eu tento, sabe, explicar a importância dos Beatles para ela, explicar o porquê que ela deveria ouvir os Beatles. Também já me chamaram também de velho por Beatles antigo, só que é uma banda, né, de qualquer forma, né, ser dos anos 60, que terminou há mais de 50 anos, só que ela mudou, revolucionou, e de qualquer forma suas músicas são atemporais, sabe, com letras muito significativas, sabe, com um instrumental e é muito bom, sabe, quando eu falo isso para as pessoas, para meus amigos, sabe, para meus familiares, porque eles acabam escutando e acabam gostando também, sabe. Tem muita gente jovem que eu conheço que gosta, sabe, dos Beatles. Isso é muito interessante porque, mesmo com o passar dos anos, os Beatles ainda são muito importantes para a música, sabe. Aí, mesmo com 50 anos, com mais de 50 anos, né, de quando a banda parou, quando a banda se separou, muitas pessoas ainda escutam, e, tipo, de qualquer forma, ela é a banda de rock mais escutada até hoje, mesmo depois do seu fim. Isso é muito incrível, cara. Até hoje, depois ali mais ou menos 50 anos, um pouco mais, tem novos fãs. Recentemente, ano passado, no finalzinho, teve o álbum Get Back. O álbum não, o documentário. E aí teve também um álbum com as músicas. E você ia nos Trending Topics ou outras redes sociais e sempre comentavam, e não eram só fãs de Beatles, pessoas normais que não conhecem tanto a banda. E até hoje acontece isso bastante. Eu tenho amigos, assim, às vezes de vez em quando a gente tem discussões. Qual banda é melhor, Beatles ou Queen? Apesar de ser bandas diferentes, a gente acaba fazendo isso. E todos, a maioria pelo menos, às vezes é contra mim. Mas mesmo assim ainda dou a minha opinião sobre. E é incrível como a banda até hoje consegue
se tornar grandiosa. Se o Paul McCartney fazer um show, ele lota um estádio, o Ringo Starr também. Os outros, se estivesse vivo, provavelmente fariam a mesma coisa. E é impressionante como a banda ainda é tão genial nos dias de hoje, depois de um pouco mais de 50 anos. Com certeza. Inclusive, Paul McCartney, né? Paul McCartney, no show dele, o maior público de um show no Maracanã é dele. Eu acho que foi nos anos 90, eu não lembro o ano exato, mas o maior público até hoje é do Paul McCartney. E, tipo ele lota estádio, sabe? Faz turnê. E, querendo ou não, ele é um ótimo cantor. Pra mim, né? Eu, Breno, muita gente fala, né? De Fred Mercury, né? Por ser o maior frontman de todos os tempos, por ser o maior vocalista. Mas eu na minha opinião, né, não querendo falar, eu prefiro o Paul McCartney, sabe? Como o maior vocalista, sabe? Pela história dele e também pela versatilidade dele, sabe? De cantar a música, né? De acordo, sabe? Com o instrumental, de acordo com a história da música, sabe? Ele tem essa versatilidade vocal, versatilidade também instrumental, e eu acho isso muito genial. Para mim, ele é o mais completo dos músicos que já passaram por aqui. Sobre a questão, né, de Queen e Beatles, realmente são bandas totalmente diferentes, cada um com a sua importância, sabe? Só que eu acho que nenhuma banda, até hoje, depois de 50 anos até hoje, não é maior que os Beatles. Por questões de números, por questão de hits, por questões de história, sabe? O Queen tem uma importância muito grande, né? Acho que dos anos 70, é uma das bandas de rock mais ouvidas também até hoje, mesmo com a morte do Fred Mercury. Só que os Beatles, se você perguntar, né, para alguém, ou se conhece os Beatles, já ouviu falar de Beatles, já ouviu falar de John Lennon, ou já escutou uma música dos Beatles, que as pessoas às vezes nem sabem o que é. Tipo, tem essa importância cultural muito grande. Em escala global, eu acho que nenhuma banda, sabe, é maior que Beatles. Eu acho que essa discussão, sabe, sobre Beatles, ou Queen, ou Pink Floyd, Led Zeppelin, eu acho que ela é meio, como posso dizer, ela não é justa, sabe. Eu acho que o Beatles está um pouco acima das demais bandas, por questões de hits, por questão de qualidade, por questões revolucionárias também. Ao longo de apenas 7 anos, eles conseguiram revolucionar e mudar totalmente o cenário da música. Isso é muito incrível, cara. E eu nunca, sabe, vi uma banda que em tão pouco tempo revolucionou tanto, sabe, mudou tanto o jeito de fazer música, de compor, sabe. Isso é muito interessante, sabe. É um tanto inexplicável também. É muito bom. Apesar do Queen ter, assim, começado a fazer sucesso na década de 70, até ali, no fim da década de 80, ali, até quando o Freddie Mercury morreu, eles gravaram várias músicas, tiveram mais tempo de banda, tinha mais tecnologia para gravação. Os shows do Queen, eu acho que são melhores, porque realmente na época era melhor de se fazer show, mas acho que os Beatles não têm comparação, assim, é uma banda superior, não tô falando que o Queen é ruim, porque eu sou um grande fã, minha mãe, assim, muita gente é grande fã e eu conheço até antes dos Beatles. Só que depois de acompanhar muito Beatles, você repara o quão geniais eles são. E pra mim é a maior banda. Melhor é algo a se discutir, eu acho melhor, mas podem discordar. E é a banda mais genial pra mim da história. Tanto questão de música, dos filmes também, os filmes dos Beatles tiveram sua importância. E Yellow Submarine até hoje influencia muitas animações. Então, pra mim é uma banda superior em questão de genialidade do que outras, não só do Queen. Sem contar que, né, se não existisse Beatles, talvez não existiria Queen e nem outras bandas que vieram depois. É algo muito interessante. Queen também tem sua grandeza, né? Beatles é a maior, com certeza. E como você falou, né, a questão de melhor é muito relativo, né? Porque tem pessoas que têm opiniões diferentes, gostos diferentes. Por exemplo, a gente pode achar Beatles a maior e a melhor banda, só que outros vão achar Nirvana, outros vão achar Queen, Led Zeppelin, sabe? Depende muito, né, do gosto de cada pessoa. Só que para a grandeza é indiscutível o Beatles, pela sua importância, de passado por geração em geração. Se você vê, tem família aí, né? Tem pessoas, tem crianças que escutam Beatles desde pequeno e acabam levando isso consigo, sabe? E isso é muito interessante. Tipo, é atemporal e também não tem idade. E aí a gente vê, né, a partir disso, né, a importância dessa grande banda.
Você já imaginou como seria, tipo, um mundo sem os Beatles se os Beatles não existissem nos anos 60? Seria muito diferente. Realmente eles influenciam até hoje grandes músicos. O próprio Queen, quando o John Lennon morreu, o Queen fez uma música em homenagem ao John Lennon. É uma banda que vai influenciando e vai influenciar grandes gerações. Muitas crianças escutam, sei lá, sei num show do Paul McCartney, eu nunca fui, mas sempre mostra, sempre vai ter várias crianças com os pais e tudo, e as crianças curtindo a música e gostando, como se fosse da época delas. Então, é uma grande banda que vai influenciar, e eles são geniais até hoje, e cada um deles, Paul, Joe, George e Ringo, são geniais. O Paul lançou um álbum, McCartney 3, que ele lançou, e é genial, é muito bom. Então, até hoje, eles continuam muito bem fazendo suas músicas. Exato. E se não me engano, na quarta do McCartney 3, eu acho que foi indicado ao Grammy, né, de melhor álbum de rock. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Como lançou acho que no final de 2020, acho que ainda vai ter a premiação. Eu não acompanho muito, mas foi indicado. Sim, vai disputar com Foo Fighters e mais outras bandas. Foo Fighters também lançou um álbum muito bom. Inclusive, curto muito a banda. Mas sim, cara, tipo, os Beatles gostou muito. Tipo, se não tivesse existido o Beatles nos anos 60, talvez, né, aqueles músicos dos anos 50, né, aquela música, né, que era muito igual, sabe, muito parecida, não era tão diversificada como, né, pós-Beatles, como os Beatles transformaram, poderia ser igual até hoje. A gente não sabe, né? Poderia ser igual até hoje. Só que, se você ver, como eu falei anteriormente, né, apenas menos de uma década, né, e os Beatles conseguiram transformar a música, né? Teve sua fase, né, Britânica, depois teve aquela fase psicodélica, aí depois teve aquela fase, né, a última, né, do rock progressivo. Tipo, na fase psicodélica, né, eu acho que foi a fase mais importante, sabe, para a exceção da banda, foi uma parte mais criativa, mais experimentação, sabe, de instrumentos, sabe, de música também. Foi uma parte que mais experimento, né, que foi principalmente, né, pelo produtor musical. Eu acho que o George Martin, né, e o Paul também contribuíram bastante para essa criatividade aí, tipo, aí deram músicas muito boas, né, como no Sgt. Pepper's, né, música como A Day in the Life, Stronger Feels Forever, e diversas outras músicas aí que foram geniais nessa época. Eles conseguiram mudar, sabe, conseguiram evoluir em pouco tempo, cara. Tipo, é difícil ver isso nos dias atuais. Foi difícil, acho que a gente nunca viu, né, até hoje. Em tão pouco tempo, mais ou menos quase 10 anos de banda, porque o Ringo entrou lá pra 62, 63, se eu não me engano. Então, pouco tempo de banda ali, você não imaginaria se você mostrasse pra alguém que, sei lá, não conhecesse Beatles, e mostrasse duas músicas, uma, sei lá, do Please Please Me e outra do Let It Be ou do Abbey Road, mostrasse e falasse se era a mesma banda, a pessoa provavelmente falaria não, ou falaria, mas são de anos totalmente diferentes. E tem uma diferença de anos, mas não tanto, não era nem 10 anos de diferença. E é uma banda que a cada álbum ia evoluindo. Começou ali com uma música mais boba, entre aspas, e aí passou, como você disse, uma fase psicodélica, algo mais experimental, e se tornou cada vez mais genial. Pra mim, o melhor álbum, da minha opinião, dos Beatles foi o último a ser gravado, que foi o Abbey Road. Então, o último a ser, pra mim, acabou sendo mais genial. Ou seja, era uma banda que não produzia coisas ruins ao longo do tempo. Pra mim é uma banda que começou bem, terminou bem, foi algo ali, um conjunto perfeito. Incrível, um conjunto perfeito. Isso mesmo. E, né, o Abbey Road é um excelente álbum, com muitas músicas boas, sabe? Excelente. E como Oh Darling, Come Together, tem muita música geniais nesse álbum. E eu acho, né, como foi o último álbum deles, eles também queriam, né, passar o melhor deles para ficar guardado, sabe? Para ficar para a história da música. E eles conseguiram. E, tipo, sempre na questão musical, na questão do marketing também, né? Pela capa do álbum também, que é icônica, que é conhecida até hoje. Os Beatles, além de serem geniais, né? Comercialmente, musicalmente, também teve aquela questão do marketing também. Eles eram muito bons.
né? Influenciado também, né, pelo seu produtor, o George Martin, e também pelo seu empresário, Brian Epstein. Foi uma banda incrível. Foi genial. Foi além de 3 guitarras e uma bateria, cara. Foi além disso. E realmente o George é... Não, o George Harrison. O George Harrison também, mas o George Martin, pra mim, é o quinto Beatle. Teve, como você falou, o Brian Epstein, teve o Pete Best, que foi o primeiro bateria. O Stewart também, que foi o baixista antes dos Beatles serem os Beatles. Mas o George, pra mim, foi algo a mais. Ele participou ali de todos os álbuns. No último álbum, Let It Be, o último a ser lançado, ele não... Ele participou, mas não foi ele que fez ali a produção exatamente. Mas depois do documentário Get Back, as pessoas viram que ele realmente participou. Porque antes tinha falado, no último álbum ele tinha meio que se afastado e não participou. Mas nesse, se você ver o documentário, ele sempre tá lá com a banda e sempre lá ajudando. Ou seja, ele realmente participou ali de tudo desde o começo até o finzinho da banda no último álbum. Sim, muito importante. E principalmente, né, no Sgt. Pepper's, né? Para muitos, o melhor álbum dos Beatles, o melhor álbum pop de todos os tempos também, de pop rock, né, na verdade. E ele teve uma grande importância nesse álbum, George Martin, na produção das músicas também, como um dos Stronger Feels Forever. Fez uma mágica ali, porque aquela música é uma das minhas preferidas da banda. O vocal do John, os instrumentos, sabe? A letra também muito filosófica, muito inteligente, intrigante também, porque é uma letra muito complexa de se entender. O George Martin, ele teve por trás de toda a produção da música, do instrumental, sabe? E se você não, você deve conhecer, claro. É uma música, né, com letra genial e também com instrumental impecável. Para mim é uma das melhores músicas da banda. E quando falam em quinto Beatles, né, tem a questão, a discussão se é o George Martin. Tem também a questão do Billy Preston, né, que foi tecladista lá na gravação, acho, do álbum, se não me engano, Let It Be. Ele participou ativamente também, né, no show do telhado lá também, tocando teclado. Para muitos também ele é considerado o quinto Beatle, foi muito importante. Mas eu acho que eu tô contigo nessa, eu acho que pela importância desde o começo da banda, né, desde o começo da banda, da exceção dela e até, né, conquistar o sucesso, conquistar o patamar mais alto, o George Martin esteve sempre presente, né, sempre ajudando a banda, sempre ajudando ela a evoluir. E o próprio John diz isso, né, a importância de George Martin para a banda, para o crescimento da banda. Eu acho que sem ele a banda não estaria nesse patamar que está hoje. Mas é muito, sabe, muito extenso falar sobre essa grande banda. Ela tem uma importância muito grande, né, a questão do Pete Best, né, que acho que foi mandado embora, né, se não me engano, né, para a entrada do Ringo. O Ringo também é um gênio, né, da bateria, tipo, com o tempo foi evoluindo cada vez mais, e a gente vê a qualidade musical dele, né, no Abbey Road, né, versátil, se adequando a cada música, e a gente vê também a evolução dele como compositor, assim como a gente viu, né, do George Harrison, que entrou como um simples guitarrista e já, né, no final da banda já era um bom compositor, um bom cantor e um ótimo guitarrista. E a gente vê a evolução da banda ao longo desse tempo. É incrível. O George Harrison e o Ringo Starr. Muita gente quando fala de Beatles lembra do e depois do Paul, mas os dois foram muito, muito importantes. Tem gente que acaba subestimando o Ringo, falando que ele não é um bom baterista, mas eu só ouvi, sei lá, The End, Come Together, ou outras músicas, você vê o quão genial ele era. E o George Harrison também, como alguém mais tímido, guitarrista, fazia poucas músicas por álbum, e no final ele escreveu Here Comes the Sun, I'm Mine, outras músicas. E pra mim o George Harrison lançou o melhor álbum solo dos Beatles, pós os Beatles, que foi A Things Must Pass, que é um álbum muito, muito bom. Dá pra ver o quão genial os outros também eram, não só o John e o Paul, e sim o conjunto ali da banda. O conjunto, né, deu muito certo. E como falei, o Beatles só deram certo também pelo conjunto, porque eles se entendiam, né, no palco. E isso é incrível, tipo, é diferente de outras bandas, né, que tem sempre um protagonista, sabe, na banda.
sempre tem aquele cara que, na maioria das vezes, é o vocalista, né, o compositor, mas nos Beatles não. Os quatro tinham importâncias muito grandes, sabe? Na questão de composições, nas questões musicais, instrumentais, e isso é muito bom. Na questão do álbum do George, né? George Harrison, para muitos é considerado, sim, o melhor álbum, né? De um Beatle, né? Solo. Não escutei, ainda não escutei, confesso que não escutei, mas já ouvi falar, né? Que são um álbum lá de 32 faixas, se não me engano, 33, que são, na maioria, se não me engano, são também de músicas que foram registradas pela banda, né? Dos Beatles ao longo do tempo. E dizem que é muito bom. O álbum ainda não escutei. Só escutei algumas músicas desse álbum, né? Mas não escutei todas. E me parece bastante interessante. Quem sabe um dia, né, que tiver um tempinho, vou ouvir. O Paul McCartney também tem álbuns, né, solos e com indies também muito geniais. É muito interessante falar sobre também. E uma outra oportunidade sobre. Acho que foi isso. Você tem algo a acrescentar? Não, eu só quero agradecer, né, pela oportunidade, né, de gravar esse podcast com você. Fico muito feliz. E eu espero que esse projeto possa dar certo. Eu espero, né, estar em outras, né, gravações aqui. Quero, né, fazer parte desse projeto. E espero que tenhamos outras oportunidades ao longo do tempo, né? E por enquanto é isso. Então é isso. Esse foi o primeiro episódio do Across the Podcast. Espero que tenha outros. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify. Não tenho certeza se outros também, mas se tiver, estará aqui na descrição se você estiver vendo pelo YouTube. Aí tem as redes sociais, que vai estar na descrição também do podcast. Então é isso. Esse é o primeiro episódio. Então até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.